Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. Recebemos hoje no nosso estúdio o candidato a deputado estadual, Leandro Sorgato, pelo PL, para falar um pouco sobre, agora já homologada, a sua candidatura, as pautas que ele defende, esse período de pré-campanha que está terminando e também agora a campanha que vai começar no dia 16 de agosto. Falar um pouco sobre este período eleitoral. Sorgato, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar mais uma vez aqui no Talk DI, levando informação, a pauta política para Chapecó e toda a região, do momento importante que nós estamos vivendo no Brasil, em Santa Catarina e também no nosso Grande Oeste, né? Um momento que a gente vai começar a fazer as escolhas, quem serão os nossos dirigentes, os nossos representantes pelos próximos 4 anos em Santa Catarina e no Brasil. Prefeito Sorgato, agora se aproximando do período, né, da campanha, queria que agora já como candidato homologado na convenção, falar um pouco sobre esse período da pré-campanha que passou, a caminhada pela região, pelo estado. Desde da outra campanha, onde eu fui candidato a deputado federal, a gente fez uma manutenção da nossa caminhada em toda a região oeste, em todo o estado de Santa Catarina, se aprofundando, conhecendo mais, aprendendo tudo aquilo que é a potência do nosso estado e especialmente da nossa região. E agora sim, no período de pré-campanha que antecedeu a convenção, nós reforçamos esse pé na estrada, que aliás é uma característica nossa, esse programa Pé na Estrada, que é estar próximo dos municípios, das pautas, daquilo tudo que se produz na nossa região. E encerrou agora na convenção, então a pré-campanha, uma convenção muito bonita do Partido Liberal em Santa Catarina, com a presença do futuro presidente da República, Flávio Bolsonaro, com o nosso candidato à reeleição, Jorginho Melo, com os nossos 2 senadores, a Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro, e uma chapa muito completa de deputados federais, deputados estaduais, dos partidos, do PL e dos partidos coligados. Então, uma festa muito bonita para mais de 15 mil pessoas lá em São José, onde mostrou a força da direita catarinense, a força desse campo político que vai fazer uma defesa muito grande, muito especial nesse estado. Então, começou sim agora a campanha, que ela começa efetivamente no dia 16 de agosto, quando chegam os materiais, tem número e pode efetivamente começar a parte de materiais, mas nesse período agora é a fase de transição, de ajeitar documentos e tudo aquilo. Mas no próximo domingo, não esse aqui, no próximo domingo começa aí os 50 dias de campanha, que será com certeza um momento muito importante para o nosso eleitor chapecoense do Oeste fazer suas escolhas. E como que você tem avaliado, né, as demandas que a população, que as lideranças te apresentaram durante e apresentam durante as conversas? As demandas são grandes, né? As demandas pelo nosso oeste são enormes. Tem muita coisa que foi feita aí pelo governo do estado, a estrada boa rural, o programa, muito investimento na educação. Tivemos uma parceria muito grande com os municípios, mas tem muito por fazer ainda, tem a infraestrutura da nossa região, ainda precisa continuar sendo melhorada e ampliada. Nós precisamos ter um olhar muito forte para o nosso produtor, né, de suínos, de aves, de leite. Esse pessoal precisa de uma política pública séria, precisa de crédito, precisa de cuidados, de uma defesa forte de quem produz. Então, as pautas foram apresentadas, a gente foi agregando na nossa plataforma de defesa, com ênfase na educação, né? Nós temos aí na educação enormes desafios, mas muito foi feito, né? 4 anos aí do governador Jorginho Melo, foi implantada a Universidade Gratuita, o Fundesc, que trouxe para milhares de pessoas a oportunidade de fazer a faculdade, né? Paga pelo governo do estado. Nós tivemos investimentos grandes em educação, na infraestrutura das escolas, salas de aulas climatizadas, uniforme, né? E uma pauta muito importante que nós vamos fazer essa defesa de agora em diante. Eu serei, sim, um deputado estadual conectado com a educação, especialmente com a rede estadual, para defender a manutenção da descompactação da folha de pagamento. Nós precisamos, né? Nós precisamos olhar aqueles 14% que o governo anterior tirou dos professores. Nós precisamos, de alguma maneira, ampliar o ensino integral. Eu sou defensor total do ensino integral, para que o professor possa também aumentar a carga horária, o pai e a mãe possam ter mais condições de deixar a criança mais tempo na escola, isso é fundamental, né? O CATEC, o ensino técnico, e tudo aquilo que é feito na educação. Então, eu estou preparado, estou conectado, serei sim um deputado estadual parceiro dos nossos professores.
aqueles que precisam de uma defesa, que precisam... Tenho esse aval do governador, porque eu sou da área da educação, então eu conheço a pauta e irei, com certeza absoluta, ser um grande parceiro dos professores catarinenses. Também é muito importante nós olharmos para o agronegócio, para a nossa agricultura da nossa região, que é o motor da nossa economia, que precisa da internet chegar lá no campo, né? Precisa uma política pública para garantia de preços nos nossos produtos. Não é possível, quando não é o suinocultor, é o avicultor, é o produtor de leite, né? A gente está sempre com muita dificuldade no homem do campo, aquele que produz. Então, precisa ter representação. Então, essa é a nossa caminhada aí em relação a tudo aquilo que a gente defende. E hoje, olhando, acredita que falta representação aqui na nossa região, ou a nível de Santa Catarina também? Nós precisamos ampliar, com certeza, a gente precisa ampliar. Há muito espaço, né, de população na nossa região, a nossa representação existe, mas ela pode ser ampliada, e ampliada do ponto de vista de qualificação. Precisa ter alguém que consiga, de alguma maneira, entender como o Grande Oeste, como a nossa região funciona e fazer uma defesa conectada com isso. Então, eu conheço a região, andei. Há mais de 20 anos eu ando o Oeste de Santa Catarina profissionalmente e deu a oportunidade de a gente conhecer as pessoas que produzem, quem são as lideranças, aonde vem a força da economia, como que o trabalhador precisa ser valorizado. Então, estou sim preparado para fazer essa representação. E lá na Assembleia seremos uma voz forte da nossa região e representando o nosso estado inteiro na Assembleia Legislativa. Sr. Gatto, hoje o seu nome é o único, né, do PL aqui mais para a região de Chapecó. A deputada estadual tem o Massoco também na região de Concórdia e o Calef ele não está mais na condição, né, de candidato, né? Como é que você vê sendo praticamente o único representante aqui para o lado de Chapecó? É um espaço político muito interessante, né? O PL tem, dentro desse escopo, a estratégia de eleição de um deputado estadual na Grande Chapecó, no Grande Oeste, né? Uhum. Então, o Rafael Calef, que era um candidato aí da região de São Lourenço, foi convidado e representará a região como a primeira suplência do Carlos Bolsonaro. Isso nos deu a oportunidade de ampliar ainda a área de atuação da nossa caminhada, do nosso projeto, e com certeza isso solidifica e dá a garantia da chegada e condições de nós ter essa representação. A ideia é que que a gente possa trazer para Chapecó e para a região uma cadeira na Assembleia Legislativa. Esse não é um projeto da pessoa física do Sorgato. Não, nós vamos trazer essa representação para cá, para depois, fazer no longo prazo, uma manutenção desse espaço para nós não perdermos mais essa representação para outras regiões do estado. Ou seja, é difícil buscar esse espaço, sim. Agora temos uma configuração onde o espaço abriu, onde lideranças que eram representantes do Partido Liberal ou não irão mais concorrer, ou saíram do partido e esse espaço abriu. Então, nós estamos bem posicionados, nós temos uma plataforma de defesa total da direita catarinense aqui do Oeste, né? Nós estamos totalmente comprometidos com o projeto do Flávio Bolsonaro, presidente da República, né? Temos o nosso governador, Jorginho Melo, também como a prioridade da sua reeleição pelo governo que vem fazendo. Temos os nossos 2 senadores, a Carol Detoni e o Carlos Bolsonaro, e fazer boas bancadas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Então, o nosso projeto ele vem conectado com todo esse escopo político e nós vamos buscar essa representação para a nossa região, para o Estado, e uma representação bem feita, bem conectada e a favor da nossa região. E como que vai ser o diálogo, Sr. Gatto, caso em eventual eleição, com pautas que são de competência federal, por exemplo, a BR-282? Então, a gente vai ajudar, né? De posse de um mandato de deputado estadual e com a liberdade que a gente teve agora de conhecer as lideranças nacionais, né? A gente tem essa conexão aí com o Flávio Bolsonaro, que será o próximo presidente. A gente tem a oportunidade de ter os 3 senadores do PL, da direita de Santa Catarina. Então, isso nos deu o conhecimento que a gente tem dessas lideranças de reforçar essa força para a gente destravar isso, né? Não é possível que Santa Catarina sofra tanto, né? Sofra tanto com uma rodovia que não possa evoluir, não possa andar e com certeza eu irei me somar a outras lideranças e buscar a solução da rodovia BR-282, não só a BR-282, né? Nós temos a 470 que não anda, nós temos todas as obras federais em Santa Catarina estão
estão paradas, estão andando a passos muito lentos. Então a gente vai fazer essa defesa com certeza, enquanto deputado estadual, também nas pautas federais. Prefeito Sorgato, você comentou agora aqui algumas questões já do desafio, mas na visão do candidato Sorgato, qual é o principal desafio que ainda tem em Santa Catarina? O principal desafio que nós temos em Santa Catarina é cobrar a conta que o governo federal deve para Santa Catarina. Porque nós fizemos a nossa parte, né? O governador Jorginho Melo foi o único governador do Brasil que não aumentou o imposto e arrecadou mais. Então mostra que não castigando quem produz, a gente gera mais riqueza, né? Nós temos aí vários municípios, inclusive aqui em Chapecó, que foi aumentado imposto, foi aumentado IPTU, né? E a gente não trabalha com essa lógica de primeiro não aumentar imposto e cobrar o que o governo federal deve para Santa Catarina em obras, né? Esse é o grande desafio, porque a nossa parte, o povo trabalha, o povo produz, o povo gera emprego, o povo paga imposto e quer de volta o que é de direito nosso, não é porque a Santa Catarina tem um viés político de direita que tem que ser castigado pelo governo federal. Isso eu acredito aí que a gente tem aqui, é o grande desafio de Santa Catarina, né, em relação a destravar isso tudo, que é, com certeza absoluta, uma mágoa, uma pegação no pé em Santa Catarina. Parece que lá em Brasília olham para nós e dizem, lá não precisa mais nada. Mas nós precisamos sim, nós temos direito que o governo federal olhe para Santa Catarina com o devido respeito. Uhum. Sr. Castro, tem outra questão ali nesse ponto que a esquerda, principalmente, e os adversários do Jorginho criticam que ele não faz esse diálogo com o presidente Lula, né? Como é que o senhor vê, agora falando na condição de presidente do partido aqui em Chapecó e também uma liderança? O presidente só vem para Santa Catarina falar mal do povo de Santa Catarina, né? Ele só vem falar mal do governador, do povo, então ele não precisa falar com o presidente, ele tem que vir e fazer a parte dele. Né? Então eu concordo com o Jorginho. Né? E ao encontro do Lula para fazer o quê? Né? Então eu acredito sim que o governador está certo e que nós temos que virar o jogo. Nós precisamos do Flávio Bolsonaro. Aliás, 1 ano ontem da prisão, de 1 ano preso o Jair Bolsonaro. Né? Se tem condição, o Bolsonaro preso não pode dar entrevista, não pode usar a rede social, não pode falar com ninguém, não pode receber pessoas. E o Lula, quando ficou preso, dava entrevista, atuava em rede social, recebia pessoas, recebia lideranças de outros países. Ou seja, é uma democracia seletiva, uma democracia que é só para um lado. Então nós temos que combater isso com muita força. É um momento de salvar o Brasil. Mais 4 anos de PT, com certeza absoluta, será uma tragédia. Né? A gente já vê a economia sendo estagnada, há uma projeção muito ruim para negócios no ano que vem. E isso tudo é uma expectativa do que vai acontecer no governo federal. Então nós estamos firmes e fortes aí com a defesa aí do Flávio Bolsonaro, especialmente também pela injustiça que está sendo feita contra o Jair Bolsonaro. Um homem que não roubou nada, que apenas falou o que pensou e está preso, né? Com tornozeleira e não podendo nem se comunicar, nem receber o próprio filho, né? Onde o atual presidente, que ficou comprovado que roubou, e roubou muito, está na presidência da República. Então, a gente tem que virar esse jogo, né? O próximo governo federal vai nomear 4 ministros do Supremo. E se a gente não virar esse jogo agora, o caminho nosso é muito, muito complicado. Prefeito, e Sr. Gato, como que você vê essa construção do PL e esse fortalecimento na região oeste, sendo que o governador é daqui, a candidata ao Senado, a Carol, é daqui de Chapecó, aí tem o suplente, o Calef, também aqui da região de São Lourenço. Como é que você vê esses nomes também, vários nominatos de deputados estaduais e federais? O PL vem crescendo com consistência no estado inteiro e na nossa região não é diferente. Nós estamos preparados para o próximo ciclo político de Chapecó. O PL vai participar de todas as eleições que estão chegando, 2026, 2028, 2030. Há um novo espaço político em Chapecó e na região. Eu vejo com muita consistência, né? Esse trabalho é uma preparação, uma construção. Novas lideranças estão chegando, estão se conectando, porque há claramente uma polarização no Brasil que eu acredito que seja saudável. Ou você é de um lado ou você é do outro. Né? Você tem que dizer claramente aonde você está. É difícil você estar no campo, no meio campo, dizendo que você é de um lado, mas parte do teu time está com outro. Então,
É complicado fazer isso, por isso que o PL cresce. O PL cresce porque está bem posicionado, está com as pautas bem definidas, tem as lideranças nacionais e a gente acredita aí que nós vamos, com certeza, crescer muito politicamente, mas crescer politicamente com consistência, perto do povo, da comunidade, né? Não somente em rede social, mas lá na base, onde a população vive e com certeza precisa de resultado. O senhor já comentou antes, mas quais são as principais bandeiras do candidato Sorgato? Por uma questão de formação, eu defendo a educação como a base de todo o nosso projeto. Eu defendo muita força quem produz, nosso agricultor, o campo, nosso sistema cooperativista, a nossa bacia leiteira, produção de suínos, de aves, do gado, né? O homem do campo como um todo, né? A gente acredita aí que essa é a segunda grande vertente da nossa caminhada. Defendo a representação do Oeste, né? Nós precisamos trazer essa representação para cá, ter bastante consistência em relação a isso. De uma maneira muito especial, a gente defende a saúde da nossa região, aquilo que está acontecendo aqui no Hospital Regional, os avanços que temos, né? Crédito de novo ao nosso governador, que teve a coragem de enfrentar os problemas reais da saúde da nossa região. Tem muito por fazer, mas seguindo para que a nossa população não precise ir longe para ter um tratamento de saúde, né? Quem precisa sabe do que eu estou falando. Então, nós temos isso como uma grande plataforma. E a infraestrutura da nossa região, né? Que está avançando, mas a gente percebe aí que o crescimento da economia leva mais veículos para as rodovias, leva mais máquinas para as estradas e nós precisamos olhar para a nossa rodovia. Então, nós temos sim isso conectado com a pauta de direita. Eu sou um homem de direita, né? Estou conectado com aquilo que se defende no Brasil, a família, a liberdade econômica, tudo aquilo que faz parte da política pública de direita. Então, nós temos a plataforma de pensamento das bases, educação, agricultura, saúde, infraestrutura, e a pauta da direita, né, que é, sim, aquelas famílias que pensam de tudo aquilo que nós temos que evitar no Brasil, dessa política complicada e negativa que a esquerda faz. Perfeito. O Sorgato teria algo a mais que gostaria de comentar? Tem, sim, o nosso compromisso com Chapecó. Né? Nós temos um forte compromisso também com Chapecó, o veículo é daqui, né? Então, queria falar para a população de Chapecó que a gente tem que buscar essa cadeira para nós, buscar essa representação para cá, né? A gente tem que olhar as candidaturas que têm viabilidade, e a nossa, na eleição passada, chegamos muito perto, nossa primeira eleição quase fizemos 40 mil votos, já seria suficiente para uma cadeira na Assembleia. Então, observe as candidaturas que são viáveis, né? E não a estratégia de lançar muitos candidatos que nenhum chega. Nós temos que olhar candidaturas viáveis e o nosso compromisso com o Chapecó depois para quê? Para nós trabalhar a duplicação da 480 Sentinito Goiuém, um projeto ali, né? A terceira via da EFAP, a terceira saída lá da EFAP, que está congestionada toda ela, né? Nós precisamos olhar a captação da água pelo Rio Uruguai. É um compromisso que eu tenho, já falei com o governador com isso, para nós resolver uma vez por toda a água em Chapecó. E esse compromisso com a saúde, né? E a representação política de que as ações do governo do estado em Chapecó têm sempre o aval de um deputado estadual. Esse é o meu compromisso total com Chapecó, com a nossa região, de fazer uma representação firme, forte, conectada e a defesa de Chapecó e o Grande Oeste. É por isso que eu chamo essa atenção da população, que observem as estratégias dos partidos, né? O PL lançou apenas uma candidatura para chegar, né? Então a gente tem que olhar isso tudo com muita tranquilidade para votar, para chegar, para ter a representação e não simplesmente para fazer base para outras candidaturas. Perfeito, Sorgato. A gente agradece que a sua participação e o jornal fica de portas abertas para novas oportunidades. Um abraço, a satisfação está aí. Teremos muita conversa pela frente aí. Este foi o candidato a deputado estadual Sorgato, falando um pouco sobre a sua candidatura para as eleições, pautas, defesas e também algumas questões relacionadas ao nosso estado. Em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem acompanhar no canal do YouTube da ePlay.